aprofunda é que vai entender o quanto poderia ter melhorado, o quanto poderia ser melhor. Então, ainda é uma área que tem muitos tabus, e a gente vai tirando essas camadas, a gente vai aprofundando. Então, quando se trata de informações sexuais, nós muitas vezes somos autodidatas. Muitas vezes nós aprendemos sozinhos, nós aprendemos com os outros, nós aprendemos com aquilo que nós ouvimos. E muitas vezes ainda fizemos associações negativas. Muitas vezes ouvimos a mãe, a avó, ou reprimir, ou nem falar nada, e aí vamos descobrindo. E aí fica aquela coisa meio sem sal, meio achando que nem é tão bom, que ai, talvez nem precisava, mas é porque existem várias formas de explorar. Todo o nosso corpo é orgástico e nós temos várias formas de sentir prazer. Só que o que que acontece? Nós temos uma pirâmide sexual. Na base dessa pirâmide estão as pessoas que veem o sexo como o coito, como algo reprodutivo, como algo mais reprodutivo. Aí subindo no meio dessa pirâmide, a gente tem as pessoas que veem o sexo como algo mais carnal, que é o que a maioria das pessoas vive. E tá tudo bem, tá, é muito bom, sentir aquele fogo, aquele desejo, aquela paixão é muito bom. E muitas vezes faz a gente se sentir viva. Eu acompanho muitas mulheres que chegam até mim e falam: Nossa, eu tô com 50 e pouco, 60, me apaixonei agora e eu nem imaginava que isso era possível. Então, essa paixão, ela é contagiante, a mulher se sente mais viva, e é bom sentir isso. Então, no meio dessa pirâmide está o sexo carnal, que tem essa paixão, esse fogo, esse desejo. Na pontinha da pirâmide tem as pessoas que associam o sexo com a espiritualidade. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, a crença religiosa que a gente tem é que Deus e sexo são coisas completamente diferentes. E que ou a gente se aproxima de Deus e se afasta do sexo, ou a gente se afasta de Deus e se aproxima do sexo. Como se as duas coisas não pudessem caminhar juntas na mesma direção. Quando a gente fala de sexo espiritualizado, além da religião, a filosofia tântrica traz o sexo como uma conexão espiritual, porque um dos 12 tipos de orgasmos que nós podemos ter é o orgasmo SRE, que é o orgasmo de sensação expandida, como se fosse uma sensação fora do corpo. E como é que a terapia tântrica traz essa perspectiva? Um sexo não só voltado para a penetração, mas explorar o corpo como um todo. Descobrir o tipo de toque, o tipo de pressão, toque com as mãos, com óleo, com uma textura diferente, com um tecido diferente, com uma pluma. Quais são as áreas erógenas do corpo? Então, a terapia tântrica busca criar conexões profundas entre casais. E buscando conexões profundas entre casais, a gente busca a nossa centelha divina. Todos nós temos uma centelha divina. Energia sexual é energia da vida. Todos nós estamos aqui através dessa conexão entre feminino, masculino, a energia da vida. E Deus está presente nisso. A religião trouxe isso como uma forma de doutrina, castração, mas muita gente, doutrina, castração é errado. Não necessariamente, porque a nossa energia sexual, ela é muito forte, é a energia mais forte que existe, porque é a energia que gera vida, e quando nós nos relacionamos sexualmente, a gente se vincula para a nossa alma, as nossas emoções, não existe preservativo, não existe camisinha, não existe pílula no dia seguinte, gera uma conexão de alma. Ah, Jaque, mas foi um sexo casual, não tem sentimentos.
mas vincula energeticamente. É uma troca muito profunda. Então, a religião traz esse ponto de vista no sentido de conectar, eu me entender, eu olhar para dentro, olhar para o meu lado luz, olhar para o meu lado sombra, para que eu me entenda e possa conectar com o outro de forma profunda. Mulheres que chegam até mim e falam: ai, mas o meu relacionamento esfriou. Ai, eu estou desconectada do meu marido. Não, você não está desconectada do teu marido. Você está desconectada de você, desconectada do teu corpo, desconectada do teu sentir. Principalmente mulheres que abraçam o mundo com as pernas e tentam dar conta de tudo. Então, quando a gente fala de sexo em relação à evolução espiritual, é trazer Deus para essa consciência. Ai, mas aí eu vou ficar com vergonha. Ai, mas se eu pensar em Deus e pensar em sexo, eu vou travar. Só que foi Deus quem criou isso. A religião trouxe como uma doutrina castradora, no sentido de contenção, sim, mas também no sentido espiritual e não vincular energeticamente, porque a gente, através do ato sexual, a gente vincula a energia. Eu não me relaciono só com a minha energia, eu relaciono, a partir do momento em que eu tenho uma penetração, eu relaciono, eu passo a agir com a energia da outra pessoa. Então é algo muito profundo. Por isso é necessário um critério de seleção. Ah, Jaque, mas eu estou casada, ou eu tenho um critério de seleção, ou eu não quero. Independente de qual for a situação, a gente sempre começa pelo princípio de nos conectarmos com nós mesmas. Então, lembra sempre, quais são os seus limites, o que eu quero, o que eu não quero, aonde eu cometo autoabusos, quando eu falo que sim, querendo dizer que não, quando eu abro mão de mim pelo outro, quando eu falo algo, quando eu faço algo para o outro que mais me prejudica do que me satisfaz. Então é importante que a gente seja muito honesta com nós mesmas. Às vezes a gente sente uma angústia, uma ansiedade, uma pressão, um desespero e a gente não consegue explicar. Só que quando nós olhamos profundamente para aquela angústia, para aquela depressão, aquele medo que está no peito, isso tende a dissipar. Só que muitas vezes tem algo tão dolorido ali que eu não quero encarar. Só que quando você abre o teu coração, seja com Deus, com o universo, com a energia que você acredita, aquele peso, aquela culpa, aquela carga, ela se dissipa. Então, por exemplo, eu estou angustiado, eu estou ansiosa, eu estou com medo. Qual é o motivo? É medo de algo novo? É medo de algo diferente? É algo que eu vou viver? Qual é a angústia? Ah, mas eu estou pensando numa uma coisa que eu deveria ter feito, que eu não fiz, em algo que eu deveria ter dito, que eu não disse. Eu estou remoendo, eu estou revivendo o passado. E quando eu estou remoendo e revivendo o passado, eu não consigo olhar para frente, eu não consigo olhar para uma nova direção. Então, ser muito sincera com você é o primeiro passo. E no primeiro momento isso é muito assustador, abrir o teu coração e falar o motivo da raiva que está no teu coração. Mas com a prática e o treino isso vai ficando mais leve. Então, quando a gente fala de impulso sexual, todos nós temos. Pessoas que estão vivas, respirando, têm impulso sexual. E todos nós vamos buscar pela satisfação dos nossos prazeres. Então, não é novidade, já falei para vocês que o bloqueio da nossa energia sexual vai levar a depressão, apatia, crises de ansiedade, principalmente uma falta de vontade de viver. Quando nós estamos apaixonadas, que nós liberamos os hormônios do prazer, nós nos sentimos mais vivas. Nos sentimos mais vivas e essa energia transborda no nosso corpo, na nossa alegria de viver. O que hoje em você te traz o sentimento de estar apaixonada? Quais coisas você poderia acrescentar na tua vida hoje que te trariam esse sentimento de prazer pela vida? O que hoje te traz satisfação em estar viva? Então, tudo que te traz
esse impulso sexual, se você expande, você aumenta essa sensação. Eu tô para baixo, eu tô triste, eu não consigo resolver a minha vida, eu não consigo olhar para a minha vida, eu tô para baixo. Ninguém é 100% feliz o tempo todo. Só que quando a gente tem as nossas âncoras, a gente consegue sair de um estado emocional fragilizado. O que é uma âncora? É algo que eu ancoro, que eu estabilizo a minha energia para me tirar daquele estado emocional fragilizado. Então, por exemplo, assim, eu posso colocar uma música que quando eu ouço aquela música, eu entro num estado de euforia, de paixão, de fogo, aquilo me traz vida. Então, quando eu estou para baixo, o que que eu faço? Eu vou lá e ancoro essa música. Eu vou lá e coloco essa música que me traz essa alegria. Ou, por exemplo, quando eu tenho pensamentos que me atormentam, eu crio uma âncora para que eu consiga sair disso. O que é uma âncora para conseguir sair disso? Então, por exemplo, assim, eu estou com muitos pensamentos. Ah, mas você não é boa no que faz. Ah, mas isso não vai dar certo. Ah, mas isso não é para você. Ah, mas você já perdeu tantas oportunidades. Quando todos esses pensamentos e sentimentos vêm vindo, você cria uma âncora. Pode ser um sacudir de mão, um estalar de dedos, algo que como se essa âncora dissesse para essa voz silenciar. Porque um pensamento gera um sentimento que vai gerar um comportamento. Então, algo na minha voz o tempo todo remoendo. Eu saio daquilo, fico angustiada, me gera um sentimento de tristeza, depressão, insuficiência. Como é que eu reajo? Como é que eu vou ter força para encarar a vida? Como é que eu vou ter força para lidar com isso? Então, quando a gente expande a nossa energia sexual, nós podemos expandir através dos nossos dons e talentos. O que são os nossos dons e talentos? São coisas que nós fazemos com naturalidade. São coisas que eu não preciso me esforçar para fazer. São coisas que é como se eu tivesse nascido com uma certa aptidão. Então, por exemplo, assim, eu não preciso fazer muito esforço para cantar muito bem. Eu não preciso fazer muito esforço para fazer uma boa comida. Eu não preciso fazer muito esforço para fazer algo que eu gosto. E isso são dons que nós ganhamos como uma graça, como um presente divino. Os nossos talentos são os nossos dons colocados em prática. Quantas vezes você já pensou, mas eu não sou boa nisso, eu não consigo fazer isso direito, parece que eu me esforço tanto e eu não consigo, parece que eu tenho que fazer muito esforço para isso funcionar. É porque você tem um outro tipo de facilidade, você tem um outro tipo de habilidade. De repente tem destreza com pintura, com habilidades manuais, não sei qual é a tua habilidade. Só que quando nós somos crianças, nós estamos muito próximas da nossa essência. Quando nós somos crianças, nós estamos muito próximas da nossa natureza. Então, se você pensar, quais eram as brincadeiras que você tinha quando você era criança? O que você gostava de brincar? O que você gostava de fazer? Do que você gostava de participar. Quando você é criança, você está muito próxima da tua essência. Você age ali como se fosse um tigre se preparando para a grande caçada na selva. A tua habilidade, o teu talento já está ali. Colocar em prática ou não vai dizer como você vai aproveitar esse talento. Então, todos nós temos. Se você for sincera com você, quais eram as habilidades e facilidades que você tinha na sua infância? Do que é que você brincava? Pode ser que você tenha perdido isso por muita repressão, por muita castração. Por exemplo, eu dançava muito bem, mas ficavam me falando: fica quieta, não fica dançando, não fica rebolando, não faça isso, não se comporte assim, não seja assim.
E aí, automaticamente, o ambiente vai bloqueando aquele dom e aquele talento. E quanto mais nós vamos crescendo, mais nós temos a irmos nos moldando para nos encaixar. Então, muitas vezes, nós somos moldadas pelo ambiente. O ambiente influencia muito naquilo que eu quero, naquilo que eu determino para a minha vida, para onde que eu vou, o que eu vou construir, o que eu vou fazer. E quando a gente pensa em comentários, dizeres, quando a gente pensa a tudo que nos falaram em relação à sexualidade, o nosso primeiro contato com a nossa puberdade é lá quando o nosso corpo começa a mudar, quando começa a tomar forma mais femininas, quando o seio começa a crescer, quando o genital começa a desenvolver pelos, é um sinal de amadurecimento. E muitas vezes você teve vergonha, muitas vezes você tinha insegurança em relação ao teu corpo. Vou usar um exemplo meu. Eu acho que já falei para vocês que eu tinha 15, 16 anos e eu não tinha peito. Eu tinha muita vergonha porque eu era muito magrinha, muito pequenininha. Só que quando meu peito cresceu, cresceu tudo de uma vez. E aí me deu muita estria. No começo eu tinha muita vergonha porque não tinha nada, depois tinha vergonha porque tinha muito, e isso me gerava muita vergonha, muita insegurança. Eu tinha vergonha do meu corpo. E aí depois a gente vai se entendendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai evoluindo e vai fazendo as pazes com o nosso corpo. Só que muitas vezes, hoje ainda, a gente age guiada pelo imprint que a gente recebeu lá na nossa puberdade, lá no nosso primeiro contato com a sexualidade. Então, muitas vezes falavam para você, porque quem faz sexo, o corpo muda. Porque o quadril fica diferente. Porque dá para saber se a mulher faz sexo ou não pelo formato do corpo dela. Isso tudo são repressões e que muitas vezes são imprintadas. Então, por exemplo, uma forma de observar o que é que você pensa sobre sexo. É uma coisa boa? É uma coisa ruim? Qual é o papel dele na tua vida? Convido vocês agora a pensarem na primeira experiência sexual que vocês tiveram. Como foi essa primeira experiência? Foi boa? Foi ruim? De repente foi um abuso quando criança? Foi algo que você viveu porque você queria? Se você parar e pensar qual é o motivo que você fez sexo pela primeira vez, você fez por quê? Você fez porque você queria? Você fez porque você tinha curiosidade? Você fez porque as suas amigas já tinham feito, você não queria ficar para trás? Você fez porque você se sentiu pressionada? Você fez porque se você não fizesse, ele ia procurar outra que fizesse? O motivo pelo qual você fez sexo a primeira vez tende a ser o mesmo motivo ao qual você faz sexo ainda hoje. E perceber isso muda completamente a tua entrega, a tua percepção de valor, principalmente em relação ao sexo. Para as mulheres, muitas vezes, o sexo vem com um peso muito grande. Por quê? Muitas vezes é exigido que a mulher esteja disponível. Quando, na verdade, nós mulheres somos mais emocionais. A gente precisa de um encantamento. Não adianta achar que vai tratar mal uma mulher e que à noite ela vai ter desejo, ela vai ter libido, ela vai ter vontade. Ela não vai. Só que aí o que que acontece? Toda vez que eu vou tendo relação sem ter vontade, o meu corpo vai entendendo aquilo como um abuso e vai se fechando. E aí, às vezes, vai desenvolvendo doença física, às vezes vai desenvolvendo falta de lubrificação, às vezes vai desenvolvendo falta de libido, mas na verdade, às vezes é de tanto ceder que o teu corpo se fechou, o teu corpo se blindou, porque muitas vezes você fez sem querer fazer. Talvez o primeiro motivo que você fez sexo e o motivo que você ainda faz sexo hoje
É você querer manter o teu relacionamento. É você achar que se você não fizer, ele vai atrás de outra que faça. Então, pensar naquilo que foi o motivo pelo qual você fez sexo a primeira vez e associar com a tua vida sexual hoje, vai te limpando os olhos para que você vá tirando mais uma camada sobre isso. Então, vamos investigar. O que é que você pensa sobre sexo? Qual é a tua perspectiva? É algo bom? É algo ruim? É algo para manter um papel de esposa? Ah, é bom quando tem um envolvimento, quando tem uma conexão, quando tem uma intimidade. Quando eu faço por obrigação, aí não é bom. Aprofundando um pouco mais, o que você pensa sobre o teu corpo? Seja sincera com você. Quando você se olha no espelho, o que você vê? O que você sente? Você deprecia ou você elogia o teu corpo? Você desqualifica ou você qualifica? Você pontua coisas positivas ou você pontua coisas negativas? O teu estado interno, a forma como você se vê, vai dizer muito sobre a tua postura, sobre a tua energia, sobre o tipo de pessoa que você vai atrair, sobre aquilo que você vai se relacionar, sobre a forma como a pessoa vai te tratar. Só que você precisa estar muito bem ancorada dentro de você. Então, depois faz um exercício. Relembra quem era a tua criança. O que essa criança gostava de fazer? O que essa criança foi reprimida? O que essa criança foi castrada? Qual é o dom que essa criança tinha e foi deixada de lado? Em relação ao teu corpo, o que é que falavam para você em relação ao teu corpo quando você era criança? Você é feia, você é gorda, você não é boa o suficiente. Quais foram as informações que você recebeu? O trauma mora no corpo. E toda vez que existe uma situação que é um gatilho, o teu corpo tende a reviver aquela situação. Então, o que que acontece? Por exemplo, eu tive uma situação de pânico, de medo, de desespero. O meu corpo ficou tenso, o meu corpo ficou contraído, o meu corpo ficou angustiado, eu não conseguia respirar direito. Em um outro momento, quando esse gatilho vier, a memória que o meu corpo tem e a forma como o meu corpo vai reagir é essa forma que ele conhece. Então, quais são os teus padrões positivos? Quais são os teus padrões negativos? Quais são as coisas que te desenvolvem crise de ansiedade? Quais são as coisas que você precisa melhorar? Quais são as coisas que já não fazem mais tanto sentido? Ah, eu tenho muita crise de ansiedade, mas eu não consigo sair. Qual é o gatilho para essa crise de ansiedade? É um medo? É um abandono? É uma situação a qual você viveu? O teu corpo só volta para um estado em que ele conhece, de medo, angústia, ansiedade, seja lá o que for. O que você pode fazer é identificar o gatilho desse medo. Que tipo de pensamento e sentimento te engatilha isso? O que é que você pensa que só de pensar a tua respiração já muda, você já fica mais ansiosa, mais angustiada, você já perde o controle? Qual é o gatilho? O que aconteceu nessa situação em que esse gatilho foi criado? Quem estava lá com você? Respira fundo. E hoje, você é adulta, você olha para essa situação que criou esse gatilho em você. E você não age mais como aquela pessoa com medo, indefesa, que criou esse gatilho. Naquele momento, você fez a única coisa que você poderia ter feito. Você fez o melhor que você poderia ter feito. Mesmo que um minuto depois você mude de ideia,
naquele momento você fez o melhor que você poderia ter feito. Então, investigue dentro de você, de onde é que vem o meu gatilho para a ansiedade? O que eu olho para o meu corpo e vejo? Eu falo mais coisas positivas ou mais coisas negativas para o meu corpo? Diante de um estado emocional, como é que o meu corpo se comporta? Com mais postura, com postura de segurança, ou fechado, travado, enrijecido? O teu corpo fala. Se você está com medo, se você está insegura, se você está angustiada, o fato de você colocar as duas mãos na cintura, abrir o peito e ficar 2 minutos na posição da Mulher Maravilha, eleva os teus níveis de testosterona, faz com que você consiga olhar para essa situação de uma forma diferente. Então, tudo é observação. De onde veio? O que ativa em mim? Qual é o gatilho? Como o meu corpo reage? Como sair dessa situação? O primeiro passo é identificar. E aí, em relação à sexualidade, como foi a minha primeira vez? Por que eu fiz sexo pela primeira vez? Porque as minhas amigas fizeram e eu queria fazer. Porque eu tinha curiosidade. Porque ele pediu. Porque se eu não fizesse, ele ia achar outra que fizesse. O motivo pelo qual tende a ser o motivo pelo qual você ainda faz. A partir do momento em que você olha, você tira do inconsciente, traz para o consciente, você consegue mudar comportamento. Eu só consigo mudar aquilo que eu vejo, que eu tenho consciência. Se eu não tenho consciência, eu não consigo mudar. Então, a tua primeira vez diz respeito ao teu corpo, a forma como você agiu, o porquê você fez sexo pela primeira vez, tende a ser o motivo pelo qual você faz sexo ainda hoje. E aí, aprofundando um pouco mais, o que eu penso sobre sexo? O que eu penso sobre sexo oral? O que eu penso sobre sexo anal? Quais são as minhas fantasias? O que eu gostaria de realizar? O que eu gostaria de viver que eu ainda não vivi? Ai, não, mas eu já passei disso, não tenho mais vontade. Todos nós temos desejos. Todos nós temos algum nível de fantasia. Você só não tem se isso for muito reprimido, muito castrado, muito bloqueado em você. Mas todos nós, em algum nível, temos fantasias. Então, investigar tudo isso é tirar do inconsciente, trazer para o consciente e trazer luz. Eu vejo, eu consigo identificar, eu consigo mudar comportamento. E ver essa perspectiva de uma forma mais leve, mais gentil, mais amorosa, muda completamente o rumo da tua sexualidade. E se você pensar, qual foi o teu maior fracasso em relação a prazer? O meu maior fracasso em relação a prazer foi nunca ter conseguido ter um orgasmo. Ou meu marido é muito rápido, eu sempre fico insatisfeita. Qual é o teu maior fracasso? Qual é a tua maior decepção em relação ao prazer? O que aconteceu nesse momento? Você se sentiu insegura? Você se sentiu envergonhada? O que é que aconteceu? Eu estava lá na situação e aconteceu que ele não funcionou, ele não foi. Isso me deixou insegura em relação a mim, me deixou insegura em relação ao meu corpo. Eu achei que eu não era boa o suficiente. Eu fiquei com vergonha, achei que meu corpo não era tão bonito. Qual é o teu maior fracasso? A nossa libido, ela é treinável e ela é estimulável. E ela é multifatorial. Ela não depende de uma coisa só.
Ela depende de vários pontos, vários fatores. Então, estimular através de um conto, através de uma leitura, através de um filme, através de uma imagem, o que é que acorda esse desejo, esse fogo dentro de você? O que é que acorda essa libido que está adormecida, apagada, escondida aí? É você ver alguma coisa? É você imaginar alguma coisa? É você sentir alguma coisa? Então, estimular a sua criatividade sexual é o primeiro ponto para a tua mente se expandir. Lembra? Paixão e tesão são contagiantes. Quanto mais eu estimulo, mais vontade eu tenho. Quanto mais eu penso, mais vontade eu vou sentir. Quanto mais vontade eu vou sentir, mais eu tendo a me entregar na hora da relação. Quanto mais eu me entrego na hora da relação, mais prazer eu sinto. Então, é uma coisa que se retroalimenta e você precisa estimular isso. Ah, já que eu estou muito triste, eu estou muito para baixo, eu não tenho nem cabeça para pensar nisso. Só que não ter nem cabeça para pensar nisso também não é o caminho para sair disso. É claro que precisa respeitar o teu corpo, respeitar os teus limites, respeitar aquilo que é importante para você. Mas é importante que você saia, que você não fique retroalimentando pensamentos, sentimentos negativos, que você procure sair disso. Então, o que é que enlouquece um homem na cama? O que é que deixa um homem louco? Todos os homens que eu já atendi até hoje, sem exceção, a queixa era sempre a mesma. Falta de desejo da mulher. Não se sentir desejado, não se sentir apreciado. Quando o homem se sente apreciado, valorizado, desejado, isso acorda um leão dentro dele. Só que é claro que você não vai fazer isso com um homem que não é bom com você. Então, se você tem um homem que é bom com você, que faz as coisas por você, que é o homem da casa, que cuida da família, pensa nos filhos, pensa em construir algo, e você admira, você aprecia esse homem, e você tem desejo por esse homem, isso conecta, isso liga nesse homem uma força muito grande. Agora, se você não segura, se você não sustenta, se você não tem libido, se você não tem vontade, se você está cheia de mágoa, se você está cheia de ressentimento, se você está cheia de problemas, e você olha para o homem que está ao teu lado como um fraco, como um bundão, como um banana, dificilmente você vai ter libido, dificilmente você vai ter vontade. Então, a vontade, esse instinto, o desejar um homem, é o que enlouquece um homem por uma mulher. E eu falo para vocês, não é difícil uma pessoa casada se apaixonar. É o que eu acompanho todos os dias. Por que é que uma pessoa casada se apaixona? Porque vem alguém de fora e traz um olhar que dentro de casa essa pessoa não recebia. Traz um olhar de admiração, um olhar de apreciação que antes em casa essa pessoa não estava tendo. Aquilo acorda algo que faz realmente a pessoa se apaixonar. Da mesma forma, uma mulher, quando ela se sente vista, ela quer estar mais bonita, ela quer estar mais segura, ela quer acordar algo dentro dela. E agora eu convido vocês a fazerem um exercício de reprogramação em relação à sexualidade. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar do nosso inconsciente, a gente vai trazer para o nosso consciente essas informações. Então, respira fundo, fecha os olhos, respira pelo nariz, solta pela boca, respira profundamente pelo nariz, solta pela boca. A terceira e última vez. E agora a gente vai fazer o exercício do paraquedas.
Imagina que você está num lugar onde você está prestes a saltar de paraquedas. Como você se sente quando você está prestes a saltar de paraquedas? Qual é a euforia que você sente? Você sente medo? Você sente angústia? Você sente vontade de desistir? Imagina que você está nos preparativos, que você está colocando teu macacão, que você está colocando o equipamento nas costas, que você está se preparando para esse momento. Ah, e agora você vai entrando no avião e o avião começa a decolar. E ele vai subindo, subindo, e você chega lá em cima. E quando você chega lá em cima, nos preparativos para você saltar, chega a tua vez. Você abre a porta e você olha para baixo. O que é que você sente? Medo, insegurança, adrenalina? O que é que você sente? Vontade de fugir? E aí você pensa em desistir e vem o treinador, o homem que acompanha ali, e fala: não, pula, ou te empurra, ou vai, você tem coragem, ou de repente tenta forçar para que você vá. Como você se sente? Você sente medo? Você sente insegurança? Como você se sente? E agora imagina que você saltou. Como é esse momento que você está saltando? Como é esse momento em que você está apreciando a paisagem? Como é esse momento que isso tem vindo até você? Como é sentir a brisa no teu rosto e sentir o vento batendo no teu corpo? Como é sentir isso? Te dá medo? Te dá insegurança? Te dá angústia? Te traz uma sensação boa? O que tem ali? Imagina que agora você chega no chão. Você pulou, mesmo com medo, seu treinador te empurrou, você saltou, e agora você chegou no chão. Como é que você se sente? Você celebra? Você vibra? Como você se sente? Respira fundo. Tá bem isso ali. Hum? Abre teu microfone. Tá bem? Não tô te ouvindo. Tá bem? Eu que tô enganada? Ou fez uma cara de choro? Não tô te ouvindo. Ele não tá abrindo aqui? Se clicar em cima, ele não.
Eu que vi errado, eu que entendi errado, ou deu uma sensação de medo, de insegurança aí? Parece que sim ou que não. Não? Então vamos lá. Vamos para a reprogramação do nosso exercício. O que significa quando você está se preparando para entrar no avião? Significa. Agora abriu. Fale, Sueli. Não, eu tô cansada, tô com sono, por isso. Ah, eu achei que de repente, às vezes, a pessoa acessa alguma memória, às vezes alguma memória de abuso, algo nesse sentido. E aí você teve Não, uma hora que você fez assim, ó, com a boca assim. Eu não sabia se estava chorando, o que estava acontecendo. não, eu tô tô cansada, por isso eu não dormi à tarde, por isso. Ah, tá. Então tá. Se é isso, tá bom. Então vamos trazer para o consciente essas informações, para a gente encerrar a nossa aula. Então, quando você se prepara para ir até o avião, a adrenalina ou o medo que você sente é a adrenalina e o medo quando você vai fazer algo novo. Seja em relação a sexo, seja quando você se prepara para um momento novo, um momento especial, algo de novo, algo de diferente. Então, como é que você se sentiu? Como é que você se sente quando você se conecta com esse primeiro momento de experiência? A forma como você vai se sentindo em relação ao avião, quando o avião vai subindo, se você sente medo, se você sente angústia, se você sente insatisfação, ou se você sente prazer, alegria, euforia, é a forma como você se sente em relação à tua sexualidade, em relação ao teu corpo, quando você olha para você, quando você descobre algo novo. Não, já que eu tenho vergonha, eu não fico tão feliz assim. Talvez essa felicidade existe e você está escondendo ela ali. Quando você pensa em saltar, quando você pensa em pular e você tem medo, e a pessoa que está com você ou te empurra, ou insiste para que você vá, ou tenta forçar uma situação. Essa é a forma como você reage quando alguém te coloca pressão. Principalmente em relação à sexualidade. Ah, ele está me cobrando mais uma vez, eu vou ceder porque senão ele vai ficar bravo. Eu vou ceder porque essa semana inteira eu já disse que não. Então hoje eu vou ceder, não porque eu quero, mas porque eu respondo à pressão do outro. Depois que você saltou, que você está descendo, a forma como você está curtindo essa descida é a forma como você sente a tua experiência em si. Ah, eu senti alegria, eu senti prazer, eu senti a brisa batendo no meu rosto. E a forma como você chega no chão, se você celebra, se você comemora, se você conquista, é a forma quando você tem satisfação através da tua sexualidade. Seja prazer, seja vergonha, seja de, ah, eu fiz errado, ou eu poderia ter feito melhor. Como é que eu me senti? Então, respirem, pensem, e todas essas informações que vêm saindo do inconsciente, vêm vindo para o consciente, elas vão mudando a nossa segurança, a nossa forma de agir, a nossa forma de se comportar, e vai fazendo com que a gente se sinta mais segura. Semana que vem a gente tem mais uma aula ainda. Espero todas vocês. Um bom descanso, Sueli. Boa noite, um beijo, Boa obrigada por noite. mais um dia. Semana que vem a gente se vê. Um Tá bom beijo, então, Dani. boa Tá aí noite. ainda? Um beijo, Sueli. Obrigada. Boa noite. Obrigada a você, boa noite.